O ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, afirmou que está apto a julgar o ex-presidente Jair Bolsonaro no processo que trata da tentativa de golpe de Estado. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, pediu a manifestação de Zanin e de Flávio Dino sobre o pedido da defesa de Bolsonaro de declará-los impedidos para o julgamento. Os advogados de Bolsonaro apontam que Dino teria entrado com uma queixa-crime contra o ex-presidente quando era ministro da Justiça. E no caso de Zanin, a defesa diz que o ministro foi advogado de Lula e entrou com ações contra a chapa de Bolsonaro. Sendo assim, os dois poderiam abrir mão de participar desse julgamento. Zanin explicou que realmente advogou para o presidente Lula, mas que as funções dele como advogado nessa causa foram encerradas em outubro de 2022. Zanin revelou ainda que o único contato que teve com o ex-presidente ocorreu no ano passado, quando Bolsonaro tomou a iniciativa de ir até ele no Aeroporto Internacional de Brasília, onde tiveram uma conversa, segundo ele, republicana e civilizada. Deixa eu ouvir primeiro você, Thaís Cremasco. Possivelmente o posicionamento de Flávio Dino vai seguir nessa mesma linha, na sua opinião? Com certeza vai. Bom, é uma regra, inclusive, de direito, né? O juiz, qualquer pessoa pode alegar o impedimento do juiz, pelo motivo de foro íntimo, mas é o juiz que analisa se ele está ou não impedido. Então, isso não é uma prerrogativa do STF, porque não é nada disso. Todos os juízes, eles que vão dizer se ele está apto ou inapto a julgar determinado processo, a depender de qualquer questão de foro íntimo. Eu acho que é quase uma fábula acreditar na absoluta neutralidade do Poder Judiciário, né? Ah, mas o juiz tem que ser neutro. Esquece, não, isso não existe. Não existe um ser humano neutro, né? As experiências daquele ser humano vai ser trazida para o processo. O que não significa dizer que esse juiz vai julgar de forma parcial, de forma política, porque... Mas daí vocês podem falar, não, mas você está dizendo que foi indicado pelo Lula. Sim, todo ministro foi indicado por algum presidente, né? E isso não faz com que ele se declare inapto para julgar um determinado processo. Então, acho que Dino vai no mesmo sentido e, ao meu ver, ao meu sentir, está absolutamente tudo bem com isso. E para você, Mônica, Zanin está correto em se considerar apto para julgar Bolsonaro? Tem uma coisa meio psiquiátrica no brasileiro, sério, que é essa coisa de você... Você vê até a própria palavra apto, ou o juiz é suspeito, ou a competência, são palavras que são muito negativas, quando deveria ser absolutamente normal um juiz dizer, olha... ninguém é neutro, concordo com a Thaís que ninguém é neutro, mas eu não sou capaz de fazer um julgamento imparcial nessa situação, então eu me declaro, assim, eu não vou participar desse julgamento. Eu sou presidente do Comitê de Ética do Livres e nós tivemos um julgamento essa semana complicado e um dos rapazes que estava ali julgando falou, eu não vou participar porque eu conheço pessoalmente a pessoa que foi denunciada, vou me afastar. E a hora que eu ouvi aquilo, eu falei, meu Deus, que coisa saudável, que coisa maravilhosa, que grandeza. Você dizer, esse julgamento é importante, então eu não estarei participando para não ter nenhuma dúvida. Lembrem-se, não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Então, a hora que a gente está discutindo se deve ou não deve, para mim, já significa que não deve, porque já lança algum tipo de dúvida. Então, eu entendo que seria muito saudável que os nossos juízes fortalecessem a justiça e a democracia, justamente se afastando desses processos onde há qualquer tipo de dúvida sobre a presença deles. E não começar a dizer, não, mas eu sou capaz, não, mas eu sou apto, não, mas eu sou isso ou aquilo. Se tem dúvida, já sai, deixa o outro entrar e vai ajudar a fortalecer para que a decisão seja realmente uma prestação da justiça, porque o Brasil está precisando disso. O Brasil não precisa da sua presença ali, nem da sua foto, nem da sua assinatura, nem das suas entrevistas sobre o processo. Até mesmo para evitar revisões futuras de resultados, pode ser um caminho abdicar de participar? Poder pode, mas talvez não convém participar? Mais ou menos isso que a Mônica está falando. Pois é, e disso o Zanin entende bastante. Ele sabe como quando você pega um processo e que há algum tipo de suspeita de envolvimento ali da parte jurídica, essa foi toda a argumentação que ele usou lá em relação ao Lula, né? Foi toda a argumentação que ele usou para a defesa do Lula e que agora a defesa do Bolsonaro quer usar, inclusive, em relação a Alexandre de Moraes, em relação a outros juízes. Eu concordo quando a Mônica diz que
é muito difícil na nossa corte a gente ver alguém se declarando impedido e que isso deveria ser mais comum. Muito embora neste processo especificamente, aí fica difícil ficar algum ministro ali do Supremo nessa história. Essa que é a questão, né? Nesse processo ali especificamente, fica difícil ficar algum ministro do Supremo ali na corte para fazer o julgamento. Então, essa só é a questão mais delicada em relação a isso. E aí, assim, né, é isso. A defesa do Bolsonaro quer o quê? Quer que isso vá para o pleno, obviamente, né? Porque se indo para o pleno, isso acaba abrindo espaço ali para você ter embargos e tudo mais. E vai usar qualquer brecha possível para poder justamente implicar a parcialidade de quem está julgando. É o papel da defesa, o papel dele, Eliana, né? Buscar esses caminhos para beneficiar aqueles que estão sendo defendidos, é parte do processo. Enquanto isso, os acusados agora estão ganhando tempo, né? Ganhando tempo. Mas, independentemente das estratégias processuais, existem dois institutos na nossa legislação, que um é o impedimento e o outro é a suspeição. Sim, qualquer situação... Veja, se o Flávio Dino ingressou com uma queixa-crime contra o Bolsonaro, acabou, já não é mais... ele não tem mais isenção para falar. Porque ele é parte num processo cuja outra parte agora virará réu dele. Quer dizer, não tem cabimento, não tem lógica. Os próprios códigos de processo civil e processo penal dizem isso, né? Por outro lado, o ministro Zanin também tem esse embate anterior, que é um embate, não é com o Sérgio Moro, né? Foi com o Sérgio Moro, mas não é com o Sérgio Moro. É exatamente em função, né, de fatos que envolviam diretamente o governo Bolsonaro. Eu não acho de bom tom, né? Eu estou usando a palavra bom tom muito cinicamente. Eu acho que é de lei, é obrigação afastarem-se, colocarem outros ministros, porque tem duas turmas julgadoras, né? Afastarem-se do caso e deixarem que seja feito um bom julgamento, seja para condenação, seja para absolvição. Mas não é possível que eles se declarem aptos diante da própria lei, que é clara, diz não suspensão, não impedimento. Agora, Eliana, eu já tenho ouvido várias opiniões divergentes a respeito da conclusão desse julgamento no STF. E boa parte dessas opiniões apontam para o fato de que a gente está falando de um julgamento muito complexo, que envolve pessoas muito importantes e que muito possivelmente ele não vai avançar antes das eleições de 2026. Você vê esse cenário também? Vejo esse cenário, vejo as defesas num movimento extremamente correto por ser defesa, né? Apesar da gente falar em acusação, mas eu vejo como um movimento bem delineado de tudo aquilo que que as nossas leis permitem para que haja muito mais tempo, muito mais elasticidade para haver um início de julgamento. Isso é uma forma política de se tratar um problema judicial.